Olá! Hoje nós vamos discutir como eram definidos e como produziam os artistas do período do Renascimento. Se a gente for parar para pensar, os artistas do Renascimento, eles são bastante entendidos, vistos como gênios, como super talentosos. Hoje a gente vai entender um pouco melhor como os artistas do Renascimento, eles produziam as suas obras de arte e como eles eram vistos na sociedade em que viveram. Os artistas do Renascimento, eles são figuras exemplares. A gente pode ver, por exemplo, o próprio Giotto di Bondone, que viveu entre o século XIII e o século XIV. Ele pode ser entendido, por exemplo, como responsável por fazer a transição da arte medieval para a arte renascentista. Se a gente for um pouquinho mais para frente no tempo, é impossível nós esquecermos do Leonardo da Vinci, né, considerado um polímata, né, um engenheiro, filósofo, arquiteto, né, que pintou a Última Ceia, a Mona Lisa e produziu também o Homem Vitruviano. Contemporâneo ao Da Vinci, nós temos o Raffaello Sanzio, que produziu, por exemplo, a Escola de Atenas, uma obra extremamente importante por representar a retomada da filosofia da antiguidade no período renascentista. O Eugênio Garim, que é um importante historiador do Renascimento, produziu uma obra chamada O Homem Renascentista. E nessa obra tem um capítulo chamado O Artista, produzido por um outro historiador chamado André Chastel. Segundo André Chastel, havia um termo muito específico para se falar sobre os artistas do Renascimento. Eles eram chamados de artifex e eles eram responsáveis pela produção do belo e do útil. Os artifex, eles, na verdade, trabalhavam sempre em conjunto e sempre respeitando as regras e os estatutos das corporações às quais eles pertenciam. As produções artísticas dos artífices sempre estavam ligados a contratos de pessoas que pagavam ou financiavam, né, com florins, às vezes com vinho, com especiarias, as suas obras. Os artífices, eles tinham então o desejo de agradar a sua clientela. Ainda segundo André Chastel, o artífice, ele nunca trabalha sozinho. Ele sempre atua com outros profissionais que têm funções bastante parecidas com as dele dentro de uma determinada corporação. Então, as corporações dos artífices, elas tinham uma hierarquia muito própria e profissionais que desempenhavam funções especializadas. O André Chastel afirma que os artífices, né, eles eram profissionais entendidos como trabalhadores mecânicos e que estavam, né, dentro do ramo do artesanato, ou seja, a pintura e a escultura eram entendidas como um ramo específico do artesanato.
Importa salientar também que dentro das corporações dos artistas existiam hierarquias, onde os artistas eles tinham o mestre e tinham os assistentes. Por isso é importante a gente ter a ideia de que essas obras do Renascimento elas eram produções coletivas. Os artistas que produziam, que tinham várias especialidades, por exemplo, o próprio Da Vinci, o Giotto, o Michelangelo, eles eram entendidos como artifex polytechnes, ou seja, aqueles que tinham diversas especialidades e diversas funções dentro do campo artístico. Muitos artífices eram, inclusive, contratados para se tornar, às vezes, arquitetos de cidades ou ainda produzir obras como pinturas e esculturas para exaltar algum político, algum nobre ou alguém de alguma família importante da Itália e fazer com que a fama, a honra dessa pessoa fosse exaltada com o trabalho do artista. O artífice, ele não era um gênio, ele não era dotado de alguma coisa especial que outros seres humanos ou outros artistas de tempos pregressos ou posteriores não tinham. O artista do Renascimento era um trabalhador mecânico, geralmente inserido em uma guilda, em que produzia as suas obras, as suas pinturas ou as suas esculturas de forma coletiva e especializada. E é importante a gente entender essa obra do André Chastel para desconstruir um pouco esse mito de genialidade dos artistas do período renascentista. A cultura humanista, de valorização da filosofia, dos preceitos, das artes, das técnicas da antiguidade, que foram bastante fortes no Renascimento, estavam também presentes na cultura das corporações dos artífices. Então é possível a gente ver uma mescla bastante forte entre a cultura artesanal e a cultura humanista dentro dos quadros de produção da arte no Renascimento. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu sou Rodrigo Franco, doutor em História Social pelo programa de pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e comente sugestões, dúvidas, vídeos que você gostaria de assistir aqui no canal. Aqui embaixo também vão estar alguns links sobre artigos que eu produzi e livros que eu publiquei.